Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos, muita paz, muito amor. Vamos começar com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias, que é um orador espírita. E ele escreveu esse livro com pequenas mensagens. Nosso maior patrimônio é o propósito de nossa existência. A odisseia da vida de um indivíduo deve ser apreciada pela fidelidade e dedicação dessa pessoa ao seu propósito particular. Afinal, ninguém pode viver em nosso lugar, ninguém pode desenvolver os potenciais que são nossos. E é verdade, né? A gente tem que se desenvolver, tem que crescer, tem que aprender muito. E esse é o nosso propósito de vida, é fazer o bem, é evoluir cada vez mais para ser cada vez melhor. Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A gente está falando sobre a infância. É o capítulo 7º da segunda parte do Livro dos Espíritos. Da volta do espírito à vida corporal é o nome do capítulo e o nome do item que a gente está lendo é a infância. E Kardec pergunta: por que o choro é a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados que são precisos. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirem, pois, em tudo a sabedoria da providência. É interessante isso, né? A primeira manifestação da criança ao nascer é o choro. É para dizer que eu estou aqui, cuide de mim. E a maternidade estimula essa sensibilidade na mulher. O choro da criança sempre causa um incômodo maior para a mulher do que para o homem até. E aí ela se sente requisitada e necessária, né? Isso é mais importante até do que se sentir chamada. E é assim com todos os bichinhos, né? Inclusive com a gente da raça humana. Vamos então para o livro A Gênese. A gente está falando sobre a criação do universo e hoje o item é os satélites. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de resfriamento bastante a lhes operar a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, se desprenderam de algumas no plano equatorial, plano em que a força centrífuga é maior e, por efeito das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação em torno do planeta que as gerou, como sucedeu a estes com relação ao astro central que lhes deu origem. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa menos considerável teve que sofrer um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que presidiram ao fato de ela se destacar do equador terreno e o seu movimento de translação no mesmo plano
agiram de tal sorte que esse mundo, em vez de se revestir da forma esferoidal, tomou-a de um globo ovoide, isto é, a forma alongada de um ovo, com o centro de gravidade fixado na parte inferior. As condições em que se efetuou a desagregação da Lua pouco lhe permitiram se afastar da Terra e a constrangeram a se conservar perpetuamente suspensa no seu firmamento como uma figura ovoide cujas partes mais pesadas formaram a face inferior voltada para a Terra, e as partes menos densas lhe constituíram o vértice, se com essa palavra se designar a face que do lado oposto à Terra se eleva para o céu. É o que faz com que esse astro nos apresente sempre a mesma face. Para compreender melhor o seu estado geológico, ele pode ser comparado a um globo de cortiça, tendo formada de chumbo a face voltada para a Terra. Daí duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar, uma sem qualquer analogia com o nosso, pois lhe são desconhecidos os corpos fluidos e etéreos, e a outra leve relativamente à Terra, pois que todas as substâncias menos densas se encaminharam para esse hemisfério. A primeira perpetuamente voltada para a Terra, sem águas e sem atmosfera, a não ser aqui e ali nos limites desse hemisfério terrestre. A outra rica de fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo. O número e o estado dos satélites de cada planeta tem variado de acordo com as condições especiais em que eles se formaram. Alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como se verifica com Mercúrio, Vênus e Marte, ao passo que outros, como a Terra, Júpiter, Saturno, formaram um ou vários desses astros secundários. Além de seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel, que visto de longe parece cercá-lo de uma auréola branca. Essa formação é para nós uma nova prova da universalidade das leis naturais. Esse anel é, com efeito, o resultado de uma separação que se operou no equador de Saturno, ainda nos tempos primitivos, do mesmo modo que uma zona equatorial se escapou da Terra para formar o seu satélite, a Lua. A diferença consiste em que o anel de Saturno se formou em todas as suas partes, de moléculas homogêneas, provavelmente já em certo estado de condensação, e dessa maneira pode continuar o seu movimento de rotação no mesmo sentido e em tempo quase igual ao do que anima o planeta. Se um dos pontos desse anel houvesse ficado mais denso do que o outro, uma ou muitas aglomerações de substância se teriam subitamente operado e Saturno contaria muitos satélites a mais. Desde a época da sua formação, esse anel se solidificou do mesmo modo que os outros corpos planetários. Aqui no pé da página, dessas páginas sobre os satélites, tem algumas explicações, uma nota de Kardec, duas notas da editora, explicando das descobertas, das teorias que se desenvolveram depois desse tempo da escrita do livro. Fala aqui que em 1877 foram descobertos 2 satélites em Marte, Phobos e Deimos, que contradiz o que ele diz aqui, que Marte não teria satélite. E fala em 1959 que uma sonda soviética esteve em órbita na Lua e que descobriu que o campo gravitacional lunar seria mais intenso na face
oculta da Lua, da nossa, oculta de nós, né? Do lado oculto da gente. Mas depois disso, o homem esteve na Lua. Hoje em dia tem uma porção de outras naves e sondas que tiveram uma experiência lá na Lua. Fala também aqui que em 1975 eles desenvolveram uma teoria, depois que a Apolo esteve na Lua, de que a Lua teria 4,5 bilhões de anos e que teria sido resultado de uma colisão que lançou material, que colidiu com a Terra e que lançou material, pedaços de rocha líquida, para a órbita da Terra, e ali a Lua teria se formado. É um pouco de divagações, né? E não é tão importante assim para o nosso conhecimento. Mas mais dias, menos dias, a gente vai se desenvolvendo esse conhecimento. Bom, vamos terminar as nossas leituras, então, com o livro Orvalho de Luz e a trova de Juvenal Galeno, Rimas Singelas. Não digas, sombra sou eu, meu sonho é luz que faliu. Coração que não sofreu é selva que não se abriu.